queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal Trocando Filosofias. Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Trocando Filosofia nesse 19 de outubro de 2022, são 4 horas e 33 minutos. Hoje, da cidade de Uberlândia para todo o Brasil, uma mensagem muito importante, pois não tire os seus olhinhos da telinha, pois aqui no Trocando Filosofia, fixem muito bem os seus olhinhos, pois o assunto de hoje é sobre segurança nacional. No campo da geopolítica, estamos vivendo um momento muito importante, muito delicado e prestem muito bem atenção, porque nós precisamos de que vocês entendam o Trocando Filosofia e que isso seja registrado em nossas mentes para que possamos cobrar das pessoas envolvidas do programa de hoje. Só não esqueçam de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as nossas notificações e não esqueçam de compartilhar. De Uberlândia, com uma simples mensagem para todo o Brasil. Quem é que não conhece as Testemunhas de Jeová? As Testemunhas de Jeová são conhecidas pelo trabalho que elas fazem no mundo todo. Elas falam com as pessoas através das publicações Despertai e Sentinela, com muitos assuntos variados, além de convidar as pessoas para participar de seus ensinos bíblicos. Esses estudos orientam as pessoas sobre a vontade de Deus. Além do mais, de oferecer as suas revistas em lugares públicos, elas convidam as pessoas para os seus discursos em suas congregações espalhadas em todo o Brasil. Prestem muito bem atenção, pois o assunto de hoje é muito pertinente para que possamos saber o que está acontecendo na nossa geopolítica brasileira que envolve a posição dos Testemunhas de Jeová, que tem a ver com o futuro do Brasil. E para isso, eu peço que todos vocês prestem muito bem atenção, pois nesse 19 de outubro será marcado, neste momento tão ímpar, tão importante, que nós vamos escolher o nosso querido presidente da República no dia 30 de outubro. Quem são as Testemunhas de Jeová? Diga para nós, quem são vocês? Somos uma organização internacional sem vínculo com outros grupos religiosos. Nossa sede mundial fica nos Estados Unidos, mas a grande maioria das Testemunhas de Jeová vive em outros países. Na verdade, somos cerca de 8 milhões e ensinamos a Bíblia a pessoas em mais de 230 países. Fazemos isso de acordo com as palavras de Jesus. Estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações. Mateus 24, 14. Não importa onde moremos, obedecemos diligentemente à lei, desde que ela não entre em conflito com nossa neutralidade. Agimos assim porque seguimos a orientação dada por Jesus aos cristãos, de não fazer parte do mundo. Além disso, não nos envolvemos em questões ou atividades políticas, nem apoiamos a guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, as Testemunhas de Jeová foram presas, torturadas e mortas, pois estavam decididas a manter a neutralidade. As Testemunhas de Jeová foram muito perseguidas na Rússia, pois o governo russo as considerou muito extremistas em relação de não permitir os seus jovens para os serviços militares e também por não ter envolvimento em assuntos políticos. Isso custou o fechamento de congregações, paralisação da obra de pregação naquele país e aceitar a morte de seus próprios filhos. O que faz elas acreditarem? E como será a restauração do planeta Terra? Qual é a esperança que elas têm para a resolução de todos os problemas de todos os seres humanos na Terra? Vamos ouvir. O que é a Batalha do Armagedon? A resposta da Bíblia. A Batalha do Armagedon é a guerra final entre Deus e os governos humanos. Como nós observamos, o Armagedon será a guerra de Deus, o Todo-Poderoso, contra todos aqueles seres humanos que desenvolveram seus projetos contrários à vontade segmentada dos pensamentos do Eterno. Qual é o risco que o Brasil corre com pessoas que não envolvem e exercem o seu direito político? Praticamente 1 milhão de eleitores, e mais os seus estudantes
que podem aproximar-se a 2 milhões de pessoas. Um pouco menos ou um pouco mais. São muitos votos que realmente pode coroar o Brasil com a história milenar dos hebreus, dos judeus, da casa de Israel. Que através do nosso Senhor Jesus Cristo, o mundo inteiro tem conhecido as propostas que tornam a espiritualidade como guia de homens e mulheres e crianças. Vivemos em pensamentos que deturparam essa filosofia como dos deuses, que não existem, mas que são administrados e tratados como cultura, com um simples objetivo comercial. Significa isso? Palavras, decisões escolhidas por todos esses publicadores, ou tudo isto vem de um entendimento mal compreendido para a nossa realidade do século XXI? Quais são os riscos que o Brasil corre da falta de apoio dos votos digitados com os números dos candidatos que possam representar os nossos pensamentos, as nossas fés, na mesma linha de sincronismo que os testemunhas de Jeová anulam seus votos e não ajudam o Brasil a reeleger o nosso presidente Bolsonaro. O que foi? Nada. Pedro, sabe por que Jeová quer que a gente fale a verdade? Falar a verdade é como construir uma ponte para seus amigos. Se você mentir, eles não vão acreditar em você. E talvez não vão querer ser seus amigos. Mas, pai, e se for só uma mentirinha? Toda mentira é ruim, até as pequenas. Uma mentira leva a outra, e elas causam muitos problemas. Você lembra quem contou a primeira mentira? Satanás? Isso mesmo. Mas e Jesus? Será que ele mentia? A quem você quer imitar? Eu quero imitar a Jesus. Muito bem, filho. Então, o que aconteceu aqui? Quebrei o vaso. Foi sem querer. Meu avião caiu. Obrigado por falar a verdade. Se isso acontecer de novo, o que você vai fazer? Vou falar a verdade. Posso pedir desculpas para a mamãe? Boa ideia. Vamos fazer isso agora. Depois nós limpamos essa bagunça. Essas pessoas que pregam a palavra de Deus em todo o mundo, podem a decisão delas atrapalhar a vitória daqueles conservadores que estão em guerra, que sofrem perseguições? Podem atitudes como das testemunhas de Jeová colocar em risco o futuro do Brasil? Qual a diferença de respeitar a fé e colocar toda uma nação em perigo? Seria prudente nós avaliarmos esta questão como brasileiros? Seriam apenas um pequeno grupo, praticamente, de batizados, de 1 milhão, praticamente, de pessoas, crescendo a cada dia, pois um Deus de paz, cheios de leis, que proíbem assassinatos, roubos, mentiras, respeito à família, não ao aborto, conscientização das características humanas do sexo de macho e fêmea, homem ou mulher, que Deus criou. O mundo, com todas as suas visões e aceitações e parametrizações contrárias a Deus, que trazem muitas guerras por barões do crime, pessoas que não valorizam a vida e que deturpam a mente dos nossos jovens no Armagedon, como bem citado por esses queridos irmãos que vêm durante séculos sofrendo muitas perseguições
devido às suas posições políticas e militares. O Armagedon será a guerra de Deus contra todos aqueles, como os vermelhinhos, com seus projetos igualitários, libertários e fraternos para aplicar nas economias. E nós já sabemos os resultados, pois as Escrituras deixam muito bem claro o tipo de ensino que irá validar as famílias, as produtividades e a grande engenharia social de treinar pessoas para serem preparadas para o sucesso. E nesta guerra do Armagedon é onde Deus irá libertar toda a humanidade dos caprichos ideológicos, dos pensamentos humanos, que tem levado a muitos ao sofrimento, que tem levado muitos aos sofrimentos e tem ceifado muitas vidas, trazido muitas desesperanças e mortes. E nessa guerra do Armagedon, Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo e legiões de anjos, trará punição a todos os comandantes militares, grupos religiosos e todos aqueles que se perverteram para viver uma vida contrária aos pensamentos e vontade do Altíssimo para toda a terra. Meus queridos irmãos, para os testemunhos de Jeová, é isto, o Armagedon, que eles acreditam que será um momento que todos aqueles que são contrários à vontade de Deus, que ignoram a sua palavra e seus pregadores e fazem mártires, irão se reunir em toda a terra. E nesta reunião, eles irão combater os representantes, eles e nós, que estamos envolvidos de um jeito ou de outro em combatê-los, em parar os seus objetivos e propósitos. Como pode? Como podemos compreender essa batalha do Armagedon, que é a união de todos aqueles contrários à vontade de Deus e que nesse momento o Senhor do Universo usará as suas lideranças para enfrentar todos aqueles que vivem, que representam as lideranças satânicas e diabólicas que alimentam o próprio pecado e multiplicam os pecadores para viver as suas vontades em específica, desconsiderando veementemente a vontade daquele que criou todas as coisas. E hoje, no Trocando Filosofia, vamos conhecer claramente a posição dos testemunhas de Jeová por ter os seus direitos políticos cassados, que não envolvem guerras. Como isso poderá prejudicar o Brasil e o mundo, que cria o reino dos céus nos corações dos homens, em todos os lugares, de todo o coração e de toda a alma. Quero destacar um áudio muito importante no site das Testemunhas de Jeová, que mostra claramente o potencial político deles, que pode mudar o Brasil e o mundo. Vamos ouvir. Testemunhas de Jeová têm uma força moral extraordinária. Seria muito bom se pessoas altruístas como elas ocupassem os mais altos cargos políticos, mas isso nunca será possível. Elas reconhecem as autoridades governamentais, mas creem que apenas o reino de Deus é capaz de solucionar todos os problemas da humanidade. É isso aí. Jovens, homens, mulheres, pessoas exemplares, muito bem exemplares, e de mãos limpas, diferente de algumas pessoas que nós conhecemos. Não participar do serviço militar e não participar da política é manter o sofrimento e a dor nas pessoas. O que adianta pregar boas palavras, falar de um paraíso, mas não compreender o campo da política? Vejam comigo esse vídeo e tirem suas conclusões do que esses do Armagedon, que se reúnem para a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Estaríamos, se todos nós agíssemos como as testemunhas de Jeová e não se preocupar em entrar e fazer o exercício da política, nós seríamos todos tomados. Considere o fato
de nós que estamos preocupados com a política e nós somos ativistas constantes, e muitos de nós defendemos a vontade de Deus, a boa vontade para aplicação nas leis, estamos em todos os lugares da política para fazer frente a coisas como estas, que eu quero que vocês, testemunhas de Jeová, vejam muito bem que vocês estão deixando de nos apoiar, pois precisamos de mais combatentes, principalmente pessoas tão zelosas, tão límpidas como vocês. Veja esse vídeo. Assim era o exército de Antônio Gramsci. Assim é até hoje. Cineastas, músicos, atores, poetas, humoristas, qualquer um que alcance grande quantidade de pessoas e tenha sido doutrinado com suas ideias, ainda que sem perceber, é a perfeita engrenagem da revolução. Ah, porque vocês querem destruir a família, sim. Gramsci morreu, mas está vivo até hoje. Nas escolas, na mídia, nos palcos, nos telejornais, nas universidades. Mudar a cultura, mudar a linguagem, adulterar o significado das palavras, deturpar seu real significado. Homofobia, empoderamento, patriarcado, dívida histórica, transfobia, interrupção da gravidez, saúde reprodutiva, situação de vulnerabilidade, medidas socioeducativas, heteronormativismo, questão de gênero, excluídos, ressignificação da família. Essa guerra de mais de 100 anos está no seu auge. Uma nova língua surge para deformar a realidade. Quem não fala essa língua é culpado, mas quem mata a moral e os bons valores é inocente. Agora que você já conhece um pouco de Antônio Gramsci, chegou a hora de conhecer quem lutou no outro lado da trincheira. Chesterton, Lewis e Tolkien são 3 grandes autores do século XX, que lutaram para preservar os valores e a cultura ocidental. Os 3 são protagonistas da trilogia Guerra do Imaginário, disponível em nosso streaming com exclusividade para membros Brasil Paralelo. Para assistir a trilogia Guerra do Imaginário e a mais de 60 originais BP, filmes selecionados a dedo, além de análises e podcasts de todos os títulos pelos próximos 12 meses, toque no link desse vídeo e faça sua assinatura. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve. O mestre. Em Gálatas capítulo 5, versículo 9, diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Será que todos os membros das Testemunhas de Jeová têm consciência dos motivos que levam eles não participarem de política e nem do serviço militar? Todo este bom trabalho de pregação dos publicadores das Testemunhas de Jeová estaria sendo incompleto por acharem que é da vontade de Deus e que eles não devem usar as suas boas habilidades e não aplicarem no serviço político e de Estado? Estaria em harmonia com bons exemplos do passado de profetas e discípulos nas Escrituras que se envolveram com a política para a ordem do povo? Estariam as Testemunhas de Jeová colocando pessoas como autoridade à frente do próprio Espírito de Deus, com a pessoa para trazer luz e claridade das lutas de Deus contra os que arruinam o mundo? Temos que considerar algumas perguntas como filhos de Deus, como pessoas que nós precisamos conhecer os ataques dos inimigos, das cobras, das serpentes e dos espíritos que controlam as pessoas. Estaria as Testemunhas de Jeová ignorando de lutar com Deus de todo o coração e de toda a alma em desconstruir o reino de ladrões e assassinos nas estruturas democráticas e subvertendo através de sangue de reis e profetas e homens bons que tiraram ditaduras e nos deram um título de eleitor para a sociedade caminhar juntas e organizar dia a dia as melhorias para uma sociedade. É da vontade de Deus que pessoas sem boas qualificações ditem as regras para criações de leis que governarão uma sociedade, que terão autoridades, que cumprirão leis, que trazem muitas perseguições? Seria da vontade de Deus ter um escravo fiel e discreto, fazendo frente e limitando boas pessoas de se envolverem para trazer as melhorias para a sociedade e evitar perseguições?
Estaria as testemunhas de Jeová recebendo doutrinação em forma de escrita e lei, ignorando o sentido das leis e repetindo as interpretações dos fariseus, escribas, saduceus e mestres da lei, que não resolveram os problemas na construção do reino por implantar a vontade de Deus no campo político, e evitando trazer melhorias em forma de leis, e recebem perseguições, e dizem estar sujeitas às autoridades constituídas, que delas vêm de perseguições pelo fato de não se envolverem com as criações das leis? Por não se envolverem com política e sofrerem retaliações das autoridades e dizer que respeitam as autoridades, num contexto de respeito por interpretações de homens e ignoram os efeitos de bons resultados para converter os avanços. Não seria uma hipocrisia que culminaria em sacrifício que Deus condena? Estaria as testemunhas de Jeová num gancho doutrinário que tem a ver como Jesus, cercado pelos religiosos e soldados, dizer a Pedro que lutar com a espada seria uma ignorância do que um modelo que nunca usar uma espada? Seriam as perseguições sofridas pelas testemunhas de Jeová merecidas e justas por elas cometerem o mesmo erro, por negarem ajudar a si e ao povo com seus potenciais espirituais e criar novos modelos para a vida e evitar que pessoas como Hitler assumissem o poder? Seria prudente encarar a política como algo ruim, porque Deus disse em Daniel 2,44 e outros textos como algo que Deus vai destruir, ignorar que até o fim muitos são mortos por eles que não alteram as leis? Seria prudente encarar a política como algo ruim, porque Deus disse em Daniel 2,44 e outros textos como algo que Deus vai destruir, ignorar que até o fim muitos são mortos por eles não alterarem as leis? Seria prudente desconsiderar o verdadeiro significado de respeitar as autoridades superiores no campo da sociedade, fazer seu papel cívico, de fazer parte das decisões, sendo que com muito sangue pessoas lutaram para ter esse direito, que tirou reis, imperadores, ditadores e hoje o título de eleitor para trazer melhorias, leis e fiscalização contra todos que desrespeitam as leis? As autoridades que não cumprem as leis estão sujeitas a sofrer punições, sendo que respeitar as autoridades não estaria mais ligado ao entendimento da ordem pública, na criação das leis, do que olhar para uma autoridade e dizer, eu te respeito? Poderíamos considerar o não envolvimento com a política como pior que uma doutrinação comunista em nome de Deus? Pessoas respeitadoras e humildes para com Deus e o próximo conseguiram criar melhorias e defender tudo que Deus criou em protegê-las. Ignorar o papel político seria como ignorar o viajante que foi espancado por salteadores e não foi atendido pelos sacerdotes e levitas e mestres da lei. Seria prudente encarar o Armagedon como uma guerra que ignore nossa luta contra os que doutrinam a terra com filosofias humanas, como disse Jeremias 10:23? Ignorar a política como ferramenta de melhorias e justiça não seria evitar os caídos e famintos que não visitamos e acolhemos? E nos submeter ao ridículo das perseguições que podem ser evitadas no campo da política? Está escrito que o maligno lançou a sua semeadura. Se apenas ele operar na política, não seria óbvio as perseguições? Não estaríamos ignorando o bem que sabemos que temos que fazer e não fazemos na política? Se no princípio do ensino escolar colocarem as matérias de política, economia, direito, as pessoas não estariam mais ligadas em compreender as responsabilidades civis para a ordem pública? Esta forma de pensar, de não se envolverem com política, não seria uma interpretação do escravo fiel e discreto em avaliar o passado da igreja,
que era perseguida por imperadores, reis, ditadores, em um momento que não havia liberdade de ter um título de eleitor? Pense nisso. O rei Davi, apacentando as ovelhas de seu pai, matou um leão e um urso, e um gigante. Ele cuidou da sua casa, e depois ele cuidou de cidades de Israel, e matou tiranos. Não tinha essa ideia de amar os inimigos, onde o custo desta interpretação tem custado o sangue de muitos inocentes. Isto é política. Não seriam essas interpretações que têm paralisado tanto publicadores do Evangelho na política brasileira? Que moral essas pessoas têm para falar que as coisas estão ruins, que a criminalidade está alta e que tem muitos bandidos e sobreabuso de animais, sendo que pregam que um dia os animais viverão em paz? Com que dignidade essas pessoas têm para pregar o futuro do Reino dos Céus, sendo que não alteram, tendo toda a condição para isso? Não seriam cúmplices como sacerdotes e levitas que viram aquele viajante que foi atacado por salteadores? Não existe medida para fazer a vontade de Deus. Por tudo que a igreja já passou, negar o óbvio é uma doutrinação fora de contexto. Muitos já morreram para esta liberdade, que eles não usam. Esta forma de encarar a política só gera o caos. E para alegrar Deus, existem muitos outros que fazem e honram a Deus na criação das leis e lutam pela justiça, e em vez de ver os que são contra Deus dominar a terra. Esses pregam o reino dos céus, sem entenderem que esta e outras questões geram pensamentos religiosos, baseado numa estrutura de textos que não se encontram no verdadeiro sentido da aplicação de cada um que realizou parte da mudança na terra. Jesus mandou lutarmos pelas coisas que permanecem e não pelas coisas que perecem. Temos a oportunidade de manter vivo o Espírito de Deus nas leis humanas, e que isto atenda a gregos e troianos. Não seria um erro não escolher um político por achar que é da vontade de Deus, mas ajuda os pobres, para doações, para ensinar, confortar viúvas, jovens envolvidos com crimes e drogas e se negam a criar leis inteligentes para organizar os problemas da sociedade? As referências de Jesus de negar ser rei e falar de ser inimigo do mundo, isto se refere a não aceitar as práticas do mundo e servir principalmente a converter as estradas tortas em linhas retas. Nenhuma das profecias a serem cumpridas não podem ser pesadas e nos levar a compreensões ignorantes de respeitar as leis e ignorar a vontade de Deus para com as leis divinas para as leis humanas. Todo esse ganho histórico, um título de eleitor. Esther usou a influência que tinha como rainha para impedir o extermínio de seu povo. Ela descobriu que havia sido emitido um decreto oficial que especificava um dia que todos os judeus que viviam no Império Persa seriam mortos. Esse plano perverso foi ideia de Amã, que servia como primeiro-ministro, política. Com a ajuda de Mardoqueu, seu primo mais velho, Esther revelou o plano ao seu marido, o rei Assuero. Mesmo correndo o risco de vida, daí o rei Assuero permitiu que Esther e Mardoqueu emitissem um decreto, política, autorizando os judeus a se defenderem. Os judeus derrotaram seus inimigos com sucesso. Apesar de termos a Bíblia por completo, não chegamos aos pés das atitudes da rainha Esther, pois ela não hesitou em fazer o certo, como o apóstolo Tiago deixou registrado, e usaram de política, de decretos, para a chance de defesa aos judeus. Ao contrário dos pregadores que se fazem mais, ignoram as verdades e ações para evitar os grandes conflitos, as interações para as boas criações de leis, e evitar os amãs, que são os representantes das sementes malignas. Estamos vivendo em um momento que os poderes malignos que ignoram Deus se reúnem-se para controlar, assim como Nimrod, o governo humano. Sabemos que no Armagedon significa este encontro de dualidades.
entre o poder humano e o poder dos humanos que temem a Deus. Isso está acontecendo agora mesmo. É necessário que as testemunhas de Jeová entendam que chegou o momento de aplicar o texto de Provérbios capítulo 4, versículo 18. A vereda dos justos é como a brilhante luz da manhã, que clareia mais e mais até a plena luz do dia. Conforme a luz do sol vai aparecendo, conseguimos ver mais detalhes da paisagem. Da mesma forma, Deus nos ajuda a entender as verdades bíblicas aos poucos, no tempo escolhido por Ele. Queridos jovens testemunhas de Jeová, nós temos bons exemplos de jovens como vocês, amorosos, simpáticos, que não têm medido esforços para usar a palavra de Deus dentro da política, pois Sócrates, um filósofo grego, treinou muitos jovens, mas ao contrário de vocês e daqueles que induzem a este entendimento, no século XXI, estes têm lutado, têm sido mortos e têm as mesmas aspirações e esperanças de um mundo melhor, aonde será governado por Deus. Mas eles não abrem mão de poder atuar aonde eles são capazes de evitar o caos e a desordem, promovendo leis que evitam guerras, ao contrário de vocês que deixam que as coisas fluem por aqueles que participam da política. E eu digo a todos vocês, testemunhas de Jeová, sem nenhum medo de errar, que esse comportamento veio de lideranças da organização que treinam príncipes para governar a terra, mas ignoram os príncipes livres de todas as religiões que já têm lutado para criar leis que se harmonizem com a vontade de Deus. É preciso avançar, é preciso conhecer, é preciso ter coragem dos Sadraques, dos Mesaques e dos Abidinegos, que serviram aos grandes reis, e como a rainha Esther, que agiu para salvar da morte os seus irmãos de Israel, os judeus, dos inimigos, dos Amãs, que através dos seus delírios e vontade de acabar com todos aqueles que oravam ajoelhados ao Senhor do Universo, em respeito aos seus pensamentos, ao contrário daqueles que esperam guerras, armagedons, que usem forças de anjos sobrenaturais, muito mais poderosos do que meros mortais. Mas na guerra do dia a dia, jovens tais como Nicolas Ferreira, de Belo Horizonte, um deputado federal mais votado de Minas Gerais, deixa um recado para todos vocês, jovens testemunhas de Jeová brasileiros. Um exemplo para todos nós. Esse jovem fantástico, que tem deixado um bom exemplo do que não fazer. Observem testemunhas de Jeová e notem se algum Deus irá desaprovar uma pessoa como Nicolas Ferreira. Por favor, prestem bem atenção no vídeo e olhem para a telinha. Coloque o vídeo aí. Vocês aqui? Feche seus olhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pessoal, muito obrigado aqui mais uma vez por esse momento aqui que é histórico. Antigamente pessoas aqui numa praça para ouvir políticos era só na base do pão com mortadela, do dinheiro, do toma lá da cá. Mas eu tenho certeza que hoje tem pessoas aqui que amam o seu país, tem pessoas aqui que choram pelo seu país. E Paulo Mercadante dizia: vim de graça! Eu vim de graça! Eu vim de graça!
Você, cristão, tem medo de se posicionar? Eu sou super a favor da legalização das drogas. O que eu acho e que eu briguei a vida inteira é pela descriminalização da maconha. Ah, porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. Quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido. Pois saiba, os comunistas não têm medo de se posicionar. Eles querem acabar com a família, querem instituir o aborto, querem a liberação das drogas. E você vai ficar com medinho de ser cancelado? Obrigado a todos os membros da igreja. Isso aí é o começo do comunismo. É esse tipo de gente que você quer no comando do país? Se posicione, cristão. Não tenha medo de ser cancelado. A sua omissão pode fazer a gente pagar um preço muito alto. Quando a polícia chegou no Hotel Ritz, é um hotel que fica entre as praias de Jatiuca e Cruz das Almas, em Maceió, para quem conhece lá aquele paraíso. Quando eles chegaram lá, foi gente saindo pelo ladrão, né? Que não se percam pela palavra, mas foi gente saindo pelo ladrão, e um deles foi um major da Polícia Militar, segurança do presidente da Assembleia Legislativa, que vazou com uma mala de dinheiro, correndo, né? E inclusive, essa imagem que a gente está assistindo agora mostra o sujeito pela calçada, carregando, puxando lá a mala de dinheiro, e o policial federal atrás dele. Rapaz, você vai se complicar, para aí, não sei o quê. E o sujeito acabou apontando uma arma para o policial federal. Então, apesar de todo o escândalo, apesar do flagrante, apesar de tudo, as pessoas no Brasil todo, né, mas em Alagoas em particular, e também em Alagoas, né, parece não se importar mais que os políticos roubem, né? O sujeito pode roubar, pode ser condenado por corrupção, por lavagem de dinheiro, cumprir pena de prisão por haver roubado, e ainda assim lidera pesquisa. Em Alagoas é a mesma coisa, não é diferente. É como se as pessoas não estivessem tão desacreditadas, tão desesperançadas, a classe política, que para eles todos são iguais, né? É basicamente o que passa na cabeça do cidadão médio, o que é uma pena. annaguna baahi daryeel oo dad baanu u baahnay baahi dad oo degdega participações 516 milhões, Samsung 811 milhões, Sicpa 760 milhões e Rolls-Royce 93 milhões. Samsung? É a Samsung Heavy Industries. Ah, não é Samsung que faz celular? É do grupo, mas mas era uma empresa que cuida de... Ainda bem que o meu iPhone. De postos de perfuração de petróleo. Eu tô falando aqui de empresa, tá? Não tô falando de pessoas. Devolvendo aquilo que ela assume ter sido desviado. Isso. E não é só que ela assume, é que ela assume e que ela entrega as provas. Somando tudo isso, Rica, sabe quanto? Eu tenho medo de perguntar, mas vamos lá. 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais só do que eles confirmaram ter desviado e devolveram numa delação. Fora o que a gente não sabe, o que, enfim. Fora o que não se descobriu. Então, aí eu vejo hoje muito jovem que está aí na universidade hoje, e eu vejo também alguns youtubers aí, né, que ficam falando que não existiu corrupção. Ou que existiu, mas o candidato aí da oposição não tinha conhecimento. Não tinha bobo ele. Ninguém devolve 15 bilhões de reais se não tiver corrupção. Não, ou seja, são 15 bilhões que o próprio cara está confirmando ter participado do esquema de corrupção. Ele paga. Ele paga de volta porque ele confia. E tem gente que ainda tem dúvida. Tem dúvida que se teve corrupção ou não. Até Santa Casa, que é um hospital filantrópico, até Santa Casa, eles envolviam no esquema de corrupção. E era assim, ó, o relato é, ó, o dinheiro foi entregue numa mala, num restaurante do hotel tal dia, tal hora. Tá aqui Só ir atrás que acha.
Falou lá, o montante da transferência. Mas aí quando você rouba um hospital, por exemplo, a Santa Casa, não é genocídio. Não. Aí é... Não, imagina o que esses 15 bilhões de reais não poderiam ter salvo de vidas, da saúde, na educação. Eu não defendo essa tese do acirramento da luta de classes. Eu não gosto desse ponto de vista. Essa é a tese anacrônica, obsoleta. É a tese que levou à Revolução Socialista. E a experiência já do ser humano nesse planeta mostrou que a Revolução Socialista fracassou. Se, do ponto de vista teórico, o modelo é belíssimo, e eu o conheço, não aprendi lendo jornal, eu li os clássicos originais, li livros de Hegel, o precursor, antes de Engels, li livro de Engels, Dialética da Natureza, li o Anti-Júri. Se o assunto, do ponto de vista teórico, é belíssimo, e talvez seja a estruturação filosófica mais bela sobre a vida social no planeta, se do ponto de vista teórico é assim, na prática, infelizmente, não funcionou. Aquilo a que todos nós assistimos foi um processo de perda de sustentação política desses regimes em todo o mundo. Então eu não defendo essa tese, não, senhor. Sendo bem claro. Porque eu não tenho muito tempo, não, eu não tenho quase tempo nenhum para dar minha mensagem. Eu defendo a propriedade privada dos bens de produção, sem dúvida. Eu deixo bem clara a posição. Eu não entendo essa posição do meio, em cima do muro, de um muro tão largo, em que ninguém cai do muro, em que a gente não sabe mais quem é capitalista, quem é... Não, eu defendo o regime da propriedade privada dos bens de produção. Não existe socialismo moreno, não existe neocomunismo, isso é farsa. Ou ignorância específica do tema, a pessoa de quem fala. Eu conheço o assunto. Eu digo, senhor, eu defendo o regime capitalista. Só que eu não aceito dizer-se que no país existe mercado livre. Isso não existe, isso é mentira. O que existe aqui é um regime de oligopólio em que suas excelências, os grandes empresários, ditam os preços do produto. Então, eu digo, senhor, o senhor diz assim, mas o senhor vai aceitar que o Estado interfira? Sim, eu aceito. Eu não vejo como, nesse oceano, né, de incompreensão em que nós vivemos, eu não vejo como, se nós não tivermos um pulso firme no governo, se possa chegar a algum acordo. Eu não entendo. Eu vejo um oceano, eu vejo o barco à deriva a cada instante. É assim que eu vejo. Então, eu aceito o regime capitalista, a propriedade privada dos bens de produção. Eu insisto nisso. Não estou defendendo o regime socialista, de forma nenhuma. Nem gosto do acirramento, da luta entre os indivíduos, de se mostrar a miséria de um lado e a opulência do outro. Não é assim. A meu ver, isso não leva a nada. Isso leva a uma revolução sanguinolenta só, é mais nada. Eu não penso. Eu não aceito esse clima de desordem, não, senhor. Não, senhor. Se o diálogo estivesse ocorrendo há 30 anos atrás, a resposta seria sim. Há 30 anos atrás, ledor que eu era dos textos de Engels, né, que se encaixam na formação filosófica que tive, por minha própria conta, eu não sou formado em filosofia, eu nunca disse isso. Eu, naquela época, era um entusiasta da tese socialista. Eu estou falando da palavra socialismo no sentido científico, né, com a acepção legítima, ou seja, o Estado detém os bens de produção, né? E é dono. Eu teria defendido essa tese. Porque eu sonhava com aquela União Soviética que emergia no pós-guerra. Mas a experiência, como diz Stuart Mill, a prova de um pudim é comê-lo. Quer dizer, a experiência mostrou que se o Estado toma conta de tudo, desaparece a competição, e uma vez satisfeitas as necessidades básicas, quer dizer, moradia, habitação, comida, a sociedade entra em letargia e não desenvolve. Isso já é notório. Então eu não sou socialista. Alô, meus queridos amigos! Sejam muito bem-vindos ao meu canal Trocando Filosofias.